Olá, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos ao canal Educação, nossa aula de toda sexta-feira, né? A gente tem aula na segunda e na sexta, aqui, professor Adeildo com vocês. Dando continuidade ao que a gente está vendo aí sobre as questões mais, né, políticas, sociais e de incrementos, né, da arte contemporânea. Essa aula de hoje vai trazer aí uma visão musical, né, do Brasil nos anos 80. A gente vai analisar como foi que desenvolveu o rock nacional aí nos anos 80, durante um período em que a democratização estava voltando, a redemocratização, e analisar como essas bandas apareceram, o que é que elas seguiam, quais eram as suas orientações. Hoje são 14 de outubro, certo? Então vamos começar aqui. O roteiro da nossa aula é exatamente isso, como eu já abri, rock brasileiro dos anos 80, que é para a gente compreender o desenvolvimento da música brasileira nessa época, certo? Nos loucos anos 80. No final, resolução de uma questão ou duas. Adiantando aqui, marca texto na cor vermelha. Vamos lá. Figura bacana aí, né? Uma bandeira brasileira toda customizada nesse tema, Rock Brasil. E aí a figura de vários personagens, né, dessa época na construção desse estilo musical. Bom, a história do rock nacional dos anos 80 é, sobretudo, uma das mais ricas e importantes da nossa cultura. É bom destacar, certo? Isso. Uma das mais ricas e importantes da nossa cultura. Nós falamos aqui de MPB, falamos de bossa nova, de como essas expressividades musicais, né, tiveram a sua colocação dentro da sociedade, inclusive politicamente. E na década de 80, uma transformação com o adendo aí, né, do rock fazendo a sua história nessa década, chamado também de BROC, né? BR-Rock, BROC, rock nacional. Essa cena dialoga diretamente com um contexto histórico e efervescente que a gente está vivendo nesse período, a chamada redemocratização. Chegando aos 40 anos, algumas perguntas se mostram relevantes. O que faz do nosso rock nacional, né, o BROC, tão especial? Quais são suas influências? Que artistas se destacavam, né? Quem começou toda essa história? É sobre isso que eu te conto a seguir. Então vem cá comigo, ó. O marco inicial da história do rock nacional dos anos 80, que também é chamada de década perdida. Por quê, professor? O pessoal se perdeu nesse tempo, o que é que aconteceu? Bom, por causa das crises no setor econômico. Culturalmente falando, os anos 80 são considerados de ouro. Quando a gente fala de cultura, de produção cultural, essa década é conhecida como década de ouro. Mas a questão econômica no país estava a frangalhos, porque a inflação era muito alta. Quem viveu nessa época, quem teve a sua, no meu caso, infância e adolescência, certo? A gente sabe o que era ver a moeda, né, se desvalorizar dia após dia. Hoje é a ponto de, né, a gente ter esquecido um pouco essa fase, graças a Deus que ela passou, mas era assim, para ter uma ideia, né, rápida de como é que a coisa funcionava em termo, né, econômico. O real, por exemplo, nossa moeda atual, ela já desvalorizou. Mas vejam bem, o real foi instituído em 1994 e 10 anos depois ela tinha o mesmo poder de compra. Em 2004, o real se mantinha forte com o mesmo poder de compra. De lá para cá, se desvalorizou e chegou à seguinte situação. Em 1994, enquanto eu comprava com R$1 10 pães, hoje eu compro talvez 2. Isso é que a gente chama de inflação.
Mas assim, não é uma coisa tão terrível, porque a gente está falando de 94 para 2022. Na década de 80, mais ou menos 83, de 83, 85, 86, com a chamada hiperinflação, essa desvalorização gritante era de um mês para outro. Você tinha 10 cruzeiros nesse mês que compravam uma quantidade de coisas, bem pouquinha. No outro mês, esses 10 cruzeiros não compravam nem mais metade daquilo que você comprava um mês antes. Então era complicadíssimo. E para poder a economia se sustentar, essa moeda ia desvalorizando e tinha que aumentar as coisas. O salário mínimo aumentava, mas não acompanhava esse poder de compra. E os trabalhadores eram todos milionários. Como assim milionários? Porque eles ganhavam em milhões. Mas a moeda era tão fraca que esses milhões não comprava quase nada. Ok? Então era essa a situação econômica do país naquele tempo. Mas, culturalmente, foi uma produção bacana atrás da outra. Afinal, o Brock, né, protagonizou a cena musical e refletiu de forma direta a ansiedade, o caos e a chama da juventude em busca de mudanças. Então, era um processo onde a juventude, nascida ali nos anos 70, não nos 70, nos anos 60, estavam com mais ou menos 20 anos, 25 anos nos anos 80, eles estavam querendo transformar a sociedade, eles queriam mudanças, então acabavam pressionando bastante a sociedade a nível cultural, né, reforçando e trazendo novos lutadores para essa briga, que ajudaram, né, de certa forma, essas transformações dentro do processo de redemocratização. O início da história do rock nacional nos anos 80 pode ser atribuído a um single, Perdidos na Selva, uma música escrita, uma canção da banda Gangue 90 e as Absurdetes, olha o nome da banda aí, Gangue 90 e as Absurdetes, que explodiu em 1981, essa música, né, Perdidos na Selva. Na sequência, né, naqueles tempos, né, há aqueles que atribuem ao seminal grupo carioca Blitz o status de pioneirismo do rock brasileiro oitentista. Então foi com a Blitz que começa realmente essa característica mais específica. Foi que a Blitz trouxe de diferente. Ela conseguiu trazer o comportamento, a tradução das vontades e do comportamento da juventude carioca, que acabou servindo como referência, né, para a construção de comportamentos da juventude em outras partes do país, trazendo letras que falavam de insatisfações da vida do adulto daquela época, né, do jovem daquela época, que acabou resvalando sobre os adolescentes também. Então, insatisfações, amores perdidos, amores que deram certo, questão econômica, vivência, certo? A transição da saída da casa dos pais para viver a própria vida. Então, as letras batiam muito sobre isso e eram muito alegres e, principalmente, bem-humoradas. Então, a Blitz ela foi muito bem aceita, tanto pelos adolescentes quanto pelos jovens e alguns adultos também. Uma curiosidade sobre o seu primeiro álbum, chamado As Aventuras da Blitz 1, de 1982. O que aconteceu com esse álbum? 30 mil exemplares do vinil foram riscados à mão pela banda. A gente precisa lembrar que em 1982 a gente ainda estava sob o regime, né, da censura dos militares. E essas duas músicas finais desse disco, foram produzidos 30 mil discos, e duas das músicas, certo? Aqui está o motivo. Fugir da ditadura militar. Pouco antes do lançamento do disco, as duas últimas faixas foram vetadas pelas autoridades. Elas disseram, não, isso aqui não pode ir, a letra não é legal, vocês não estão atendendo aqui o processo da censura, não vai, essa música não pode ser difundida. Mas o disco já estava pronto. Aí o que eles fizeram? Eles riscaram à mão mesmo. Como assim, professor? Um vinil,
ele funciona da seguinte maneira. A música é gravada numa matriz de cera, gravada numa matriz de cera, e depois essa matriz servia para a produção das cópias em vinil. Então, como é que a música é gravada nesses discos? Uns sulcos em forma de espiral são gravados nesses discos. Uma agulha de cristal, ao friccionar por dentro desses sulcos, vai transformando o registro lá em pulso elétrico para depois transformar em som de novo, saindo pela caixa de som. E se você riscasse essa superfície que era plástica, né, de vinil, você acabava com a música, porque a agulha de cristal, quando ele passasse por esse risco, ela ficava pulando, mudando de faixa ou repetindo a mesma palavra da música várias vezes. Se você fizesse um risco maior, riscasse toda a parte dessa faixa, ok? Aí a música ficaria meu Deus do céu. Inviabilizada. Eita palavrona. Não dava para ouvir, certo? Aí foi o que eles fizeram. 30 mil exemplares, riscaram as duas últimas, porque senão eles seriam presos. Se difundisse aquilo que foi censurado, eles seriam presos. Essa é uma curiosidade do primeiro álbum. Mas o que eles falavam? Gente, nada demais. Muito provavelmente alguma crítica social apenas. Certo? Além da correria pelo momento político enfrentado, né, a Blitz emplacou sucessos nacionais, que é o caso de Você Não Soube Me Amar, que chegou a ser trilha de uma novela da Globo. Certo? Aqui a gente tem o Evandro Mesquita, que ainda hoje, aliás, ele reformulou a Blitz, certo? Vira e mexe eles se apresentam, né? A Fernanda Abreu aqui do lado, que seguiu carreira solo também, com destaque nacional. E por aí vai. Tem um especial no YouTube, né, um vídeo muito bacana, que retoma uma reportagem do Globo Repórter de 1983, 84, que conta a história desse processo, né, do rock nacional e traz depoimentos, inclusive, do pessoal da Blitz aqui. Esse rock nacional dos anos 80 é um verdadeiro mix de tendências, então não pense que foi o único tipo de rock, era um rock pop misturado com muita coisa, certo? E várias tendências vindas de diferentes cantos do país. Então, nos 4 cantos do país, essas novas tendências do rock nacional surgiram aí nessa época e um verdadeiro liquidificador de influências, dava um toque bem peculiar ao som da época, da New Wave ao pós-punk. Então, essas tendências aqui que vinham de fora, né, virava salada dentro das produções das bandas daqui do Brasil, né? E também tinha elementos de blues e até mesmo do tecnopop. Então, esse rock ia forjando a sua própria face. Nesse período, vão aparecer nomes como os Paralamas do Sucesso, que vocês já devem ter ouvido falar, os Titãs, Barão Vermelho e Legião Urbana iam ganhando aí os holofotes do país. O Paralamas, numa pegada mais SK, influenciados por The Police, e o Legião Urbana, por exemplo, inspirado claramente em Joy Division e The Smiths. Então eles tinham essas inspirações, colocavam essas inspirações nos experimentos musicais deles e lançavam suas músicas. Ops. Aqui dois exemplos, né, de músicas daquele tempo que faziam uma espécie de crítica, né? Vamos dividir aqui. Essa partícula aqui da canção Que País é Esse, do Renato Russo, de 1987, dizia o seguinte: nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. E aí ele pergunta, que país é esse? Isso de 87. Já dava para o Renato Russo fazer esse tipo de pergunta sem problema nenhum, porque a gente já tinha passado o período de ditadura. Certo? 2 anos já haviam se passado o período de ditadura. Então houve um fortalecimento
desse grito que estava guardado. O Cazuza lançou uma música Brasil, em 88, onde ele diz: Brasil, mostra a tua cara. Eu quero ver quem paga para a gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Também trazendo uma crítica sobre quem é que faz, quem é que controla, por que a situação do país estava daquele jeito, né? E quem é que está por trás desse controle. Se isso aqui fosse antes de 85, não haveria difusão. Eles não teriam como gravar isso aqui, talvez até gravar, mas não fazer a difusão, não vender de jeito nenhum. Ele cairia na censura com certeza, porque é uma crítica bem clara ao sistema, certo? Falho do país naquele momento. Mas aqui a gente tem 87 e 88, que foi exatamente o momento da redemocratização, que estava tudo ok, que as liberdades foram devolvidas, as liberdades de expressão foram devolvidas. E a liberdade de expressão era essa: criticar o sistema, né, em que o país vivia, que gerava principalmente desigualdade social. Bom, o ponto alto, no entanto, não ficava apenas ali na musicalidade. As letras contestadoras, como eu mostrei, né, e de forte cunho social, refletiram a ânsia dos jovens, suas angústias e o desejo por uma revolução. Aqui eu tenho a capa de um livro Dias de Luta, o Rock e o Brasil dos anos 80, do Ricardo Alexandre, que trata, né, bastante de como é que foi esse cenário, né, de luta e de defesa das liberdades individuais naquela época. Então, esse desejo por uma revolução desses jovens estes que cresceram em um cenário de ditadura, mas vislumbravam a possibilidade de uma sociedade com menos repressão. Esses jovens, aqueles nascidos na década de 60, que foram crianças e adolescentes na década de 70, certo? E viram mais de perto, não digo mais de perto, mas viveram com mais consciência essa situação, certo? Que se instalou no país a partir de 64. Os que nasceram na década de 70, mesmo muito no início, que é o meu caso, né, a gente não viu muita coisa porque a gente era muito criança e essa consciência vai aparecer na adolescência. E quem nasceu na década de 70, a adolescência vai começar a partir de 80, 81, 82, certo? E aí a gente vai ter esse contato com essa transformação. Então a minha geração já pegou a redemocratização ali já meio que acontecendo, e esse pessoal do Rock Brasil fazendo as suas peripécias, certo? Para a gente ver. No final da década de 80, 88, 89 e início da década de 90, é que a minha geração vai entender melhor, a gente já vai estar quase adulto ali, né, com 17, 18 anos, e é que a gente vai entender melhor esse processo, como foi que ele se deu, né, e embarcar também nessa de novidade social que estava acontecendo, certo? Bom, tanto que foi na década de 80 que tivemos movimentos como as diretas já e o fim da ditadura militar, né? Como vocês já sabem, já expliquei aqui várias vezes em outras aulas, como foi que esse processo se deu. Agora, quanto à questão da letra, da discussão poética, como é que o rock e a poesia se destacou, foi construído aí nos anos 80? Bom, é possível falar da história do rock nacional dos anos 80 sem lembrarmos, é impossível falar disso sem lembrarmos de Renato Russo, talvez o expoente máximo da geração de 80, né, ao lado de Cazuza e Arnaldo Antunes. A gente está falando desse moço aqui, Renato Russo. Aqui é a configuração original da banda Legião Urbana. O que a gente está vendo aqui de diferente? A gente sabe que a Legião Urbana é uma banda formada por 3 músicos. Só que na concepção original, a gente tem aqui, certo, um outro rapaz. No início da banda, ele sofreu um acidente, né, faleceu.
E o líder, o Renato Russo, ele decidiu não substituir. Ficou aí, né, a vaga, e a banda seguiu apenas com 3 componentes. Era o único negro da banda, e o Renato achou por bem, né, para manter a memória do rapaz, deixar a banda com a vaga dele lá. Bom, em Geração Coca-Cola, música da Legião Urbana, a gente vê uma clara crítica do compositor ao capitalismo e ao imperialismo dos Estados Unidos. Já em Que País é Este?, o Renato brada sobre a hipocrisia que permeia a história do Brasil, né, da terra tupiniquim. Então é sempre um reforço sobre aquilo que não poderia ser dito antes. Todas as letras das bandas do rock dos anos 80, mesmo aquelas que começaram antes da redemocratização, certo? Elas são contundentes nessas críticas sociais. Por que a gente não pode dizer tal coisa? Por que essa hipocrisia toda? O país tem uma situação tal, mas é vendido como se tivesse outra. Então, era isso que estava dentro da pauta, principalmente dentro da pauta da música, né, da poesia dessas bandas. Aqui um trecho, né? Nas favelas, no cenário, sujeito para todo lado, a gente já mostrou para vocês ali, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. É um trecho que traz essa preocupação da banda Legião Urbana em trazer essa discussão à tona. Então o jovem ouvia e se inspirava naquele questionamento. Sim, realmente, e aí? Por que as pessoas vivem sem respeitar a Constituição? O que é a Constituição? Cadê isso? Levou muita gente a ir pesquisar, ir atrás, saber como é que eram as leis do país. Quando houve a redemocratização, em 1985, foi montada uma Assembleia Nacional Constituinte, através de voto direto, e eles foram montar essa Constituição que nós temos hoje, a de 1988, né, promulgada em 1988 e é conhecida hoje como a Constituição Cidadã. Então, essa lei nossa, essa carta magna que rege o Brasil, foi toda montada sob uma atmosfera com um forte desejo de mudança. Então, muito do que tem de positivo, e não é pouco o que tem de positivo nessa nova Constituição nossa, nasceu dessa vontade de não ter mais essas perseguições e esse cálice do período da ditadura militar. E as bandas estavam aí para para reforçar essas ideias. O Barão Vermelho, outro nome essencial do Brock, né, talvez não tivesse letras explicitamente críticas ao contexto social do período. No entanto, em carreira solo, né, o Cazuza deixa essa veia muito clara. Está aqui o Cazuza, começou nessa banda chamada Barão Vermelho, que ainda hoje existe. Só que a banda ela não deixava muito claro esse posicionamento político de crítica social. Dava uma espetada aqui e lá. Aí o Cazuza sai da banda, vai seguir uma carreira solo e segue mais forte essa tendência, essa veia de fazer essa crítica social, que é o caso das canções Brasil, aquela que eu mostrei ali atrás, né? Brasil Mostra a Tua Cara, Burguesia e a música O Tempo Não Para. Nessas 3 canções, ele deixa claro as críticas que faz ao sistema político e econômico nacional, sempre perguntando quem é o culpado, onde é que está o erro e por que é assim o tempo todo. Bom, se em Brasília, o Legião Urbana, Plebe Rude e Capital Inicial ganharam projeção, porque eles são de lá, em São Paulo, bandas como Ira, Ultraje a Rigor e Titãs também mostraram a que vieram. Inclusive, Ultraje a Rigor sofreu crítica direta do presidente da República com uma música que eles fizeram, né? Nós Vamos Invadir Sua Praia, onde ele dizia, a gente não sabemos... Ele mexia até na questão gramatical, né, da licença poética para fazer, entre aspas, errado, exatamente para
reforçar essa ideia que o povo não estava preparado, o povo não tinha educação, não era dada educação ao povo, e ele trazia na letra esse reforço. A gente não sabemos nem escovar os dentes, a gente não sabemos escolher presidente. Essa crítica ferrenha ao processo de não haver eleição direta no país, para dizer que a população se mantinha na ignorância quanto a isso. Não tinha investimento na educação e a gente também era ignorante político, porque a gente não participava do processo de construção de uma democracia, porque não havia democracia. Então, por conta dessa letra, o pessoal do Traje a Rigor sofreu sanções, aquela coisa toda, né, pelo governo federal da época. Isso foi em 82, 83, antes da redemocratização. O disco Cabeça de Dinossauro, de 1986, dos Titãs, né, mostram em praticamente todas as letras um forte posicionamento contra os modelos sociopolíticos vigentes àquela época. É o caso das canções Igreja, Polícia, Bichos Escrotos, com perdão da palavra, está aqui, por exemplo. Ok? O alcance de sucesso nacional do Brock, do Rock Brasil. Antes de mais nada, uma referência àquela época, está aqui, a reprodução das músicas eram feitas não só em vinil, mas também nessas pecinhas aí chamadas de fita cassete, e era complicado assim, não era complicado, era fácil de usar. E a gente se contentava, numa fita dessa cabia no máximo 30 músicas. E quando cabia 30 era muito. E a gente usava isso em rádios, tocadores de fita ou em Walkmans, que era exclusivo para a gente ouvir as músicas direto da fita. Para economizar, o Walkman movido a pilha, né? Para economizar a pilha, em vez de você voltar a fita, rebobinar a fita no próprio Walkman, você tirava a fita de dentro, colocava uma canetinha aqui nesse orifício, e aí girava na mão para rebobinar a fita, assim você garantia mais tempo da sua pilha aí no seu Walkman. Era uma maneira que a gente usava para ouvir as músicas fora de casa. Em síntese, no decorrer da década, durante toda a década de 80, o rock nacional passou a receber uma atenção mais intensa dos meios de comunicação e no audiovisual. Uma série de filmes retrata a cena musical em suas trilhas. Há inclusive uma trilogia de filmes sobre o rock brasileiro dos anos 80, dirigida por Lael Rodrigues. O filme Bete Balanço, de 84, que tem como título uma música do Cazuza, Rock Estrela, de 86, e Rádio Pirata, de 1987, que leva no título o nome de uma banda. Temos ainda nomes como Lobão, Lulu Santos, e o Lulu Santos fazia uma coisa interessante, que era versões de músicas estrangeiras para o rock nacional. Acho que o Lulu Santos foi o artista, naquela época, que mais pagou direito autoral para poder fazer a versão, né, das músicas dele para o português. E ele teve uma forte... ele foi uma forte referência, principalmente para os adolescentes daquela época. O Léo Jaime, esse outro aqui a gente traz uma foto de antes e de depois do Léo Jaime. A pegada do Léo Jaime era mais romântica. Então ele fez sucesso mais nessa linha, falando... Era como se ele tivesse ali as características meio da Jovem Guarda, da década de 60. Certo? Era uma linha... Era uma coisa atualizada, né? Uma linha de pensamento e de músicas e de poesias que falavam mais dos relacionamentos atualizados para a década de 80, para aquela galera que já estava ali tendo suas próprias experiências, né, na década de 80. Léo Jaime, falei, o Kid Abelha, que é conhecida hoje como Kid Abelha apenas, mas quando ela foi lançada, a banda se chamava Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Aí a gente tem na pessoa da Paula Toller a voz, né, do Kid Abelha.
A Paula Toller foi casada com um dos membros, né, com o vocalista do Paralamas do Sucesso, e aí eles tiveram muitas brigas, separações, e depois separaram definitivo, e esse relacionamento conturbado gerou, né, tanto de um lado como de outro, tanto do Kid de Abelha quanto do Paralamas do Sucesso, músicas memoráveis. O Hit, que é um estrangeiro que veio da Inglaterra para o Brasil acompanhando o Caetano Veloso, se estabeleceu aqui e conseguiu um sucesso estrondoso, que foi assim um verdadeiro fenômeno, porque em si ele não era, né, não é brasileiro, teve que dominar a língua portuguesa, dominou com perfeição e conseguiu emplacar sucessos cantando português mesmo sendo estrangeiro. Biquíni Cavadão foi outro exemplo. Engenheiros do Havaí, RPM. RPM foi um grupo, essa sigla significa rotações por minuto, que era uma medida de rotação, né, usada nas vitrolas para tocar o disco de vinil. O RPM se destacou incrivelmente no cenário infanto-juvenil mesmo do país, certo? Com músicas tanto críticas sociais e também falando da questão dos relacionamentos, ok? E com essa nova pegada musical, com esses experimentos, com o uso e a exploração, né, da guitarra e do teclado eletrônico, tanto ele quanto os outros também. E tantos outros como figuras carimbadas da música dessa época que todo mundo conhece. Agora, um outro marco interessante dessa geração foi a primeira edição do Rock in Rio, ou Rock in Rio, de 1985. Eu lembro, porque eu sou dessa época, eu tinha 13 anos de 85. Então foi uma coisa assim estrondosa, foi uma novidade fora dos padrões aqui no Brasil. Então bandas como Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso participaram e se consolidando aí de vez no cenário musical. A participação dessas bandas e de outras bandas nacionais num evento como esse, que era um evento internacional que marcou a história do rock no país, certo? Era extremamente importante. Bom, de fato, a década considerada perdida politicamente falando, rendeu na cena do rock nomes que se mantêm até hoje, em boa parte atuantes e relevantes. Rita Lee é um nome, né? O nosso Rock Brasil se tornou um quarentão que segue influenciando novas gerações que chegam com sangue novo e áreas de contestação. Letras poéticas, reflexivas e questionadoras são a essência disso. Aqui foram destacados, pessoal, alguns elementos, algumas bandas, algumas pessoas, alguns cantores, mas não eram apenas eles. A música no país, no Brasil, na década de 80, não se resume a rock. Mas a gente pode dizer que vai se resumir, dentre todas as manifestações musicais, numa vontade, certo, de falar, de apontar, de criticar, de dizer o que não podia ser dito. E a partir de 85, isso vem com grande força. Com o afrouxamento da censura e até o final dela, as bandas e os estilos musicais que tiveram mais liberdade para falar, falaram de tudo. Então o rock brasileiro vai se manter nessa tendência de crítica social política, enquanto outras experimentações, como, né, variações do samba, do forró, até do bolero também, vão se misturar com outras tendências e numa linha mais humorística, numa linha mais como é que eu vou dizer, meio que pornochanchada da década de 60. Então teve muito absurdo, né, um bocado de coisa fora do bem exagerado mesmo, certo? E letras que eram de cunho muito duvidosa. Isso encheu a década de 80, né, de letras com duplo sentido, até chegar no final da década de 80, início da década de 90, aparecendo uma onda chamada de swingueira,
em que a maior parte das letras tinha essa pegada mais erótica, né, menos política, e aí o rock foi perdendo um pouco espaço para esse pessoal e teve que se adaptar, né, a letra de cunho social, político, né, a que é chamada poesia séria sobre o país, foi tendo que dar espaço a essa coisa menos séria, vamos dizer assim, certo? E o rock acabou, né, se cristalizando como o rock dos anos 80 ali com toda a força nesse período mesmo, até o início da década de 90, onde de lá para cá, né, a coisa foi ficando mais à vontade para deixar a discussão política social e falar de coisas mais amenas e até engraçadas, né? E foi o que aconteceu até o final o início dos anos 2000. E a gente vai retomar esse processo com o pessoal, né, que vai rediscutir essas questões da medida em que o nosso país vai tentando, né, se reconstruir. Uma coisa que ficou marcada naquele tempo também foi as chamadas boy bands, certo? E aqui eu vou mostrar 6 boy bands que bombaram, digamos assim, nos anos 80. Mas antes de falar delas, o que é uma boy band? Uma banda de garotos, uma influência que apareceu nos Estados Unidos por causa de 2 delas que marcaram esse processo. É claro que elas vão embranquecendo com o passar dos anos, mas a referência de boy bands nos Estados Unidos e no mundo parte dessas 2 bandas. A Jackson 5, que é da década de 60, 70, e a New Edition, que vai instaurar uma nova roupagem de boy band nos anos 80. Então, o Jackson 5 são a essência desse processo chamado de boy band, e o New Edition vai entrar como a renovação, certo? Então, eles são os tijolinhos principais aí dessa coisa que a gente chama de banda de garotos, boy bands. Mas na década de 80 vão se destacar New Kids on the Block. Isso eu estou mostrando para vocês entenderem o que vinha de fora também para cá e o que acontecia como imitação disso no Brasil, paralelo ao rock dos anos 80. O New Kids on the Block, em 2008, né, foram eleitos no programa Oprah Winfrey como a maior boy band da história, apesar de todo o sucesso do Jackson 5 e do New Edition. A Oprah Winfrey, né, elege a maior boy band da história, o New Kids on the Block. O povo aqui já todo branquinho, né? Bom, vamos lá. Ao mesmo ano, retornaram aos palcos com sua formação original, né? Em 2010, convidaram os Backstreet Boys para uma participação especial em um dos shows, o que rendeu uma parceria dos grupos em uma turnê chamada Encore TBS, uma coisa assim. Os integrantes são Jordan Knight, Jonathan Knight, Joe McKinstry, Donnie Wahlberg e Danny Wood. Durou de 86 a 94 a primeira fase e 2008 até hoje a segunda fase. Os hits Step by Step, You Got It, Please Don't Go Girl e Hanging Tooth. Aqui o pessoal no início e hoje em dia. Certo? Referência aí para as moças que hoje estão com 40 anos, 35, 40, o New Kids on the Block. Esse pessoal aqui, gente, chamado de Menudo, foi assim uma histeria coletiva nos anos 80 e 90. Apesar do grupo existir desde 1977, o sucesso aconteceu apenas em 84, quando venderam mais de 1,5 milhões de discos. Cerca de 20 integrantes passaram pelo Menudo, desde sua formação, entre eles o Rick Martin, que até hoje tem uma carreira de sucesso. Como assim? O Menudo ele estabeleceu uma novidade. O grupo era uma marca. Os cantores iam envelhecendo, iam saindo do grupo e iam dando espaço para outros cantores. Os integrantes, né, José Bordonada, Colazzo, Monte Montagnese, Emanuel Vélez Pagano, Carlos Oliveira, Chris Moy, Rick Martin, que hoje tem carreira solo de sucesso, está aqui ele
Cadê? Pequenininho. Onde é que está o Rick, meu Deus? Ele passou. Esse aqui é a formação, é a primeira formação. Ele não estava aqui ainda. Abel Talamatese, Rob Draco Rosa, conhecido hoje como Rob Rosa, que é esse moço aqui. Entre outros, passaram bastante dele. Durou de 77 a 96 a primeira fase e a segunda fase 2007 a 2009. Não Se Reprima e Quero Ser foram os hits daquela época. Aqui eles no início e hoje, né, a formação antiga do Menudo. E volto a dizer, foi uma histeria coletiva da década de 80. Quem tem a minha idade hoje deve se perguntar o que foi aquilo. O que aconteceu naquele tempo. Tudo que você pode imaginar como cultura oitentista, aqui no Brasil, você vai esbarrar nesse grupo chamado Menudo. Backstreet Boys, né, os garotos da rua de trás, o sucesso veio com o álbum de estreia dos Backstreet Boys em 96. Os integrantes Brian Littrell, Nick Carter, entre outros, e dura até hoje, desde 93 até hoje, tá aí os caras, no início e agora. Os hits I Want It That Way, Everybody, Keep Playing Games With My Heart. Essa daqui toca até hoje nas memórias dos hits antigos. Aqui no Brasil a gente tinha uma tendência assim. Os Paquitos foram uma boy band formada a partir de uma seleção, versão masculina, né, de uma seleção das Paquitas da Xuxa. Então, os Paquitos foram uma boy band lançada pela Xuxa Meneghel, inspirada no sucesso do grupo formado pelas assistentes de palco da apresentadora, né, as Paquitas. Assim como sua vertente feminina, os Paquitos auxiliavam Xuxa durante o show da Xuxa e fizeram sucesso com suas músicas, em que cantavam e dançavam. Os Paquitos chegaram a lançar um disco em 90, com destaque para as músicas Pac Dance e Muito Prazer, que eles apresentavam durante o show da Xuxa, e em outros programas de TV da época. O LP rendeu um disco de ouro para os Paquitos, mas o grupo terminou após o fim do show da Xuxa em 1992. E a caracterização deles para o show da Xuxa, né, todos loirinhos, branquinhos, etc. Também foi outro tipo de referência, né, de influência lá dos Menudos. O Polegar foi outra tentativa de boy band que imitava esse processo dos Menudos e dos Paquitos. Foi um grupo, né, lançado pela Promoarte, a empresa de gerenciamento de artistas musicais, do saudoso Gugu Liberato. Em sua primeira e mais famosa formação, o grupo era formado por Alex, Rafael, Marcelo, Alan, Ricardo. Começou sua carreira em 88 e foi um dos fenômenos de popularidade entre os jovens do Brasil no final dos anos 80 e início dos anos 90. Lançaram 3 álbuns de sucesso durante esse período. Dentre as músicas mais conhecidas do grupo, né, Dá Pra Mim, Ando Falando Sozinho e Sou Como Sou. Esse rapaz aqui, depois ele se envolveu com problemas pessoais, né, em relação a psicotrópicos e tudo mais. Ele ficou ruim, foi inclusive achado na rua. Situação tristíssima. Depois ele foi resgatado e a banda tentou voltar com ele, toda uma ajuda, né, a esse moço aí do Polegar. Então a gente teve Paquito, Polegar, e tivemos também essa versão, né, reformulada dos Paquitos, o Dominó. Bom, não tinha nada a ver com a Xuxa, mas foi uma retomada dessa mesma linguagem. Fez sucesso também na empresa do Gugu Liberato, né? O Dominó começou sua carreira em 84, formado pelo Afonso, Nil, Marcos e Marcelo, inspirado pelo sucesso dos porto-riquenhos do Menudo. Ela Não Gosta de Mim, Companheiro, Jura de Amor, P da Vida foram alguns dos maiores sucessos do grupo, que chegou a lançar disco em espanhol, com uma legião de fãs no Brasil e no mercado latino. O grupo perdeu popularidade após a saída do Nil. Esse aqui. É ele? Não. Esse aqui. Porque eu confundo o Afonso, o que virou ator depois. Saiu do grupo, né, esse Nil, em 89. Durante os anos 90, o grupo teve diferentes formações, com novos integrantes e sem a gerência do Gugu. Esses grupos, pessoal, essas boy bands, tanto de fora quanto os formados aqui, eles acompanhavam essa nova tendência de formação musical, né,
da música brasileira, acompanhando essa construção, né, do rock nacional aqui, certo? Vamos para a nossa questão de hoje. Temos aí 10 minutinhos para discutir essa questão. Trazendo aquelas mesmas letras lá do início, certo? Que país é esse, do Renato Russo, de 1987? Deixa eu falar de outra coisa, antes de começar aqui com a questão. Tanto essas bandas, essas boy bands, quanto que procuravam espaço, né, e ganharam um status, né, dentro da música brasileira, existiam também o mercado menor, né, que também faziam sucesso com alguns hits, certo? Mas era só uma música. Tanto o rock como o forró e outras denominações musicais no Brasil daquela época conseguiram aqui e ali, depois da redemocratização, um certo crescimento, né, um certo reconhecimento. Por quê? Porque já podia se falar de tudo, né? As músicas eram escritas e falavam de qualquer coisa, certo? Até bem achacoalhadas mesmo. Então, no forró, com a particularidade lá do forró, aconteceu um fenômeno do chamado duplo sentido, as letras de duplo sentido, que faziam um sucesso tremendo. Aí depois aparece o pessoal da swingueira, né, do axé music, com a tal da boquinha da garrafa. A dança do vai dançando na boquinha da garrafa quebra de vez com a questão do duplo sentido. Isso gerou um bafafá imenso na época, depois que a música ganhou, nesse espaço de 1996, se eu não me engano, a banda já estava lá em cima. E essas bandas foram dando espaço para o refinamento, vamos dizer assim, certo? O desenvolvimento dessa quebra do duplo sentido, certo? Então elas ficaram ali meio que no limbo das bandas que nem falavam de política, de economia, nem falavam de relacionamentos, né? Mas mantinham uma proposta meio ali chula quanto à questão da música e conseguiam fazer sucesso, certo? Essas bandas acabaram sendo, não vamos dizer esquecidas, mas elas não construíram grande estrutura, né, para ficar na memória nacional, digamos assim. Elas são lembradas aqui e lá, de vez em quando, né, quando se quer fazer graça ou criticar, né, o momento da década de 80 onde isso aconteceu. Mas voltando aqui para a nossa questão, que país é esse, Renato Russo, 1987, a gente já leu, né? Vamos dar uma outra lidinha de novo. Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. A pergunta, que país é esse? E o Cazuza, que pede, né? Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga para a gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Essa música, inclusive, foi usada para a abertura de uma novela da Rede Globo, chamada Vale Tudo, que era uma novela que criticava exatamente a questão do papel da burguesia na sociedade, da exploração das pessoas por essa própria burguesia e do envolvimento dos políticos, né, com essa burguesia na troca de favores e a institucionalização da corrupção. Então a novela tratou de muita coisa assim. E a música de abertura era essa, cantada pela Gal Costa, certo? Isso em 1989, essa novela. A música é de 88. Bom, acerca dos trechos, desses dois trechos, destacados acima, de duas canções de sucesso do rock brasileiro, lançadas durante a presidência do José Sarney, entre 85 e 90, assinale a alternativa correta. Letra A. O questionamento no título da primeira música, que país é esse, foi potencializado quando de seu lançamento, em fins de 1987, pois diferentes planos econômicos haviam fracassado em conter a escalada inflacionária. O agravamento da crise aumentou o clima de frustração.
Letra B. O plano cruzado, que congelou preços e salários, teve um êxito inicial. Controlou a inflação e aumentou o poder de compra. O grande aumento de vendas experimentado então por artistas do rock brasileiro, uma expressão cultural do período, foi favorecido pela euforia de consumo. Letra C. A decepção com a nova república, encontrada nas duas músicas, ganhou força com a recessão econômica e a instabilidade social, vistas em crescentes mobilizações populares, saques a supermercados e desabastecimento generalizado. A governabilidade foi corroída. Letra D. A questão da ética na política e do uso indevido de bens públicos para proveito próprio ou de favorecidos, presente nos trechos destacados, ganhou destaque com a CPI da corrupção, que acusou o presidente de crimes e pediu seu afastamento, não concretizado. Letra E. A linguagem velada e em códigos das canções de protesto desse contexto é explicada pela censura prévia à cultura e às artes, o que impunha aos autores a criação de artifícios para driblar o sistema de repressão, parte estrutural do regime. Bom, está aqui as duas músicas, né, os dois trechos, 87 e 88, que, né, Renato Russo, Favela, Senado, que país é esse, etc. E aqui o contexto. José Sarney, 1985, governo do José Sarney entre 85 e 90. Vamos lá então. Na letra E, o que a gente vê aqui? A linguagem velada em código. Isso aqui é muito coisa da década de 70, 60 e 70, como a gente já viu. Entendeu? Então, a linguagem velada em códigos das canções de protesto não são característicos da década de 80. Isso é da década de 60, 70. Certo? Aqui ele fala na letra D, questão da ética na política do uso indevido de bens públicos, isso aqui realmente existiu. E a questão que houve uma CPI, né, que pediu o afastamento do presidente e não concretizado, isso não aconteceu com o José Sarney. Isso aconteceu depois. Certo? Letra D não entra aí nesse processo. Ok? A letra C fala, decepção com a nova república encontrada nas duas músicas, ganhou força com a recessão econômica, estabilidade social, vista em crescentes mobilizações populares, saques a supermercado, desabastecimento generalizado e governabilidade corroída. Isso aqui é muito, muito radical para o cenário da época, o que não foi bem assim. Ok? A letra B fala de um crescimento, né, de uma euforia de consumo que o plano cruzado trouxe, certo? Na verdade, o plano cruzado fracassou. Ele não trouxe nenhuma euforia, ele não trouxe nenhum aumento no poder de compra dos consumidores. Foi um fracasso total o plano cruzado. Mas, na verdade, a letra A vai trazer esse questionamento, né? Potencializado quando do seu lançamento lá, em fins de 87, pois diferentes planos econômicos haviam fracassado, foi o que aconteceu, certo? E houve um agravamento da crise que aumentou o clima de frustração. Exatamente isso que aconteceu, um plano atrás do outro, que não deram certo, isso de 85 a 94, mais ou menos, quando, depois da saída do presidente Collor, que foi impeachmentado e pediu para sair, eles entraram com uma proposta dentro do Plano Real, que foi uma coisa realmente, como o próprio nome diz, pensada de uma maneira real para resolver o problema. Então essas duas músicas, elas vão trazer esse questionamento acerca desse processo que aconteceu aqui na letra A. Tá certo? Depois que o real foi institucionalizado em 94, aí mesmo com a desconfiança da população, a moeda se tornou forte, as coisas foram melhorando a nível econômico. Certo? E finalmente a gente pôde guardar a moeda, que era uma coisa que a gente não fazia antes de 94. Ok?
Bom, essa foi a nossa aula sobre o rock dos anos 80, a musicalidade daquela época e como a política e o social, né, foram explorados, né, nas letras dessas bandas e como mudou a cultura musical daquela época. Ficamos aqui. Próxima aula segunda-feira. Então, meu abraço, um bom final de semana para todo mundo e tchau!